objetivo dos trabalhos, conceda a palavra aos defensores do acusado para que proceda a respectiva defesa pelo tempo de 1 hora e 30 minutos. Da mesma forma, poderão ser gerados a qualquer momento do presente, pedir ao doutor defensor que indique a cor dos autos que se encontra dessa por ele indivídua ou citada. Excelências, são exatamente 16 horas e 11 minutos. Vossa Excelência estão corretas. Okay. Obrigado, Excelência. Bom, boa tarde a todos. Eu quero começar os meus cumprimentos, logicamente, que ao presidente desse conselho, doutor Leandro, a quem eu tenho o prazer de conhecê-lo hoje. Né? Não havíamos tido ainda a oportunidade de trabalharmos juntos, mas agradeço a cordialidade com que foi recebida a defesa. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Estendo, logicamente, que os meus cumprimentos à doutora Patrícia, também não tinha a oportunidade de conhecê-la, conheci hoje. Fui recebido também com muita cordialidade, então obrigado por isso, doutora. Certamente um debate bastante, embora acalorado, mas um debate respeitoso, é o que nós respeitamos para nós todos. Logicamente que eu estendo também aos assistentes do Ministério Público, não conheço o nome de todos, mas tenho os meus cumprimentos, também aos serventuários da Justiça, aos oficiais de Justiça, todos que de forma bastante cordial recebeu também a defesa. Eu cumprimento a força policial, com bastante gentileza, inclusive com a defesa, a importância da força policial para um evento como esse, lembranças minhas à corporação. Logicamente, cumprimento os meus colegas, né, Dr. Newton, que já atua nos plenários de júris, e alguns júris já fizemos juntos, sempre muito diligente. Obrigado, Dr. Newton, por mais esse trabalho. O Ivan, que está aí concluindo a Faculdade de Direito, é um estagiário, tem assistido a gente há um tempo, aprendido também, mas mais do que isso, contribuído, inclusive, muito com ideias e com pensamentos. Então, agradeço e desejo, logicamente, uma carreira brilhante. Quero cumprimentar também a família da vítima e deixar claro que a defesa não é, de forma nenhuma, indiferente à dor. Eu, inclusive, já manifestei os meus pêsames e imagino o tamanho da perda de Vossas Excelências. Uma mãe perdeu o filho não é normal. Né? Isso não é clichê. Não é normal que um pai enterre um filho. O contrário pode ser comum. Então, a defesa não é insensível. E qualquer coisa que eu fale aqui da Lívia não tem o condão de desrespeitar a memória da Lívia. E desde já, se isso ficar subentendido, eu peço perdão, desculpas. Eu vou ser o mais respeitoso possível, sempre lembrando da memória da Lívia com respeito, atento ao que há nos autos. Tá bom? Então, receba assim os cumprimentos da defesa. E, por último, eu quero saudar Vossas Excelências, que são, de fato, os juízes da causa nessa tarde. Né? A Constituição Federal determina que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelos seus pares, como bem salientou a nobre promotora. Então, Vossas Excelências são, de fato, juízes dessa causa e, ao final, dirão a respeito da acusação que o Ministério Público imputa ao réu, que é do homicídio triplamente qualificado e mais 2 crimes conexos, que também serão julgados aqui. Eu explico para os senhores. Logicamente que passar a tarde toda aqui, aliás, desde manhã até tarde, pode ser cansativo, mas nós estamos aqui hoje numa incumbência constitucional que também nos traz, de certa forma, um senso de justiça e de auxílio à sociedade. Nós estamos contribuindo para que hoje se faça justiça num caso que repercutiu em Blumenau e que foi muito importante. Vossas Excelências têm a prerrogativa de julgar hoje aqui conforme as vossas consciências. Não precisa justificar nada para ninguém. Quando votar sim ou não, não precisa escrever por que está votando dessa forma ou daquela forma. Podem julgar hoje aqui conforme as vossas consciências, sabendo que, independente do que Vossas Excelências decidirem, certamente é soberano. Isso nós chamamos de soberania do veredito. Vocês podem até absolver o réu, que é o que a defesa não pedirá, já adianto, não pedirá. Mas só para que Vossas Excelências entendam de que o que Vossas Excelências decidirem é acobertado pelo princípio da soberania dos vereditos. Em raríssimas exceções,
isso pode ser desfeito, não para mudar o que Vossas Excelências decidiram, mas para trazer o réu a um novo julgamento, mas nunca, nunca para, de certa forma, retirar o que foi decidido pelo Conselho de Sentença. E Vossas Excelências, inclusive, aqui em plenário, julgaram não, Vossas Excelências deixaram claro que se preocupam em julgar com a verdade. Na verdade, o conselho, o presidente do conselho fez essa pergunta, né? Que é o voto de dizer que vão fazer um julgamento segundo os ditames da justiça e tudo mais. E isso é uma coisa interessante que eu quero deixar claro aqui. Quando a gente vai julgar segundo os ditames da justiça, os magistrados, e me corrija se estou errado, eu estou aqui para ser confrontado, os magistrados, quando vão analisar uma causa, quando vão determinar o julgamento de uma pessoa, se baseiam em, basicamente, um tripé: a lei, os fatos e as provas. Ou seja, os fatos narrados devem ter por consequências provas e deve se encaixar a lei. Quando eu tenho fatos, provas e lei, eu estou apto a julgar. Então, a defesa não vem aqui, de forma nenhuma, querer trazer defesa a qualquer custo para o réu. Não. O que a defesa não pode permitir é, de forma calada, que o réu seja condenado a qualquer custo. Porque isso implica numa coisa que eu vou dizer sobre justiça, paridade de armas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco à frente. O que eu quero dizer aqui é que, da mesma forma que a acusação diz que está atrelada às provas e mostra as provas nos autos, a defesa também fará. Ou seja, vai trazer aqui a Vossas Excelências o que há de prova nos autos. Porque a acusação, e quando eu me refiro à acusação, eu não estou me referindo à pessoa da doutora Patrícia, a quem eu tenho apreço. Eu estou dizendo ao órgão ministerial. Trouxe aqui 1h30, deixando claro que o réu matou a Lívia, mas a defesa não contesta. Realmente o réu matou. Então, o que cabe à defesa aqui? Isso nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer, então, aqui uma coisa que a gente chama de delimitação fática. Existe a autodefesa e a defesa técnica. Me permitam explicar. A autodefesa é aquela que é trazida pelo próprio réu. O réu, ele tem, no exercício pleno do seu direito, a faculdade de alegar o que ele quiser. Se o réu quiser vir aqui e alegar que primeiro ele foi agredido, ele pode. Se ele quiser vir aqui e alegar que agiu em legítima defesa, ele pode. Não há ilegalidade nisso. Aliás, não é possível nem alegar cinismo de um réu, porque ele está na plena faculdade do seu direito, ele tem direito à autodefesa. É como um filho que o irmão tem 1, 2, 3 filhos e um comete uma. Quem foi? Que eu não fui. Ah, eu fui, mas foi o irmão. De uma forma lúdica é isso, ele pode fazer isso. Mas eu não posso sustentar que ele está sendo cínico, falso, somente porque ele está utilizando o direito dele de se autodefender. Porque quando eu faço isso, eu estou tirando o direito de autodefesa. E nessa questão, o réu diz aqui que agiu em legítima defesa. É uma autodefesa. Mas eu aqui, advogado, faço a defesa técnica. E muito embora o réu alegue a legítima defesa, eu, como defesa técnica, não vou sustentá-la. Diferente do que foi alegado pelo Ministério Público, que a defesa poderá trazer. Não. Porque o meu compromisso com os senhores aqui,
é analisar fatos e provas baseados em lei. É o meu compromisso. E nesse sentido, não há nos autos nenhuma prova, além da palavra do réu, de que ele agiu em legítima defesa. Então não será eu a inventar a roda. Não. Eu não vou inventar a roda. Porque, de fato, ainda que o réu tivesse sido agredido, houve a oportunidade, claramente, dele evitar o excesso. Afinal de contas, foram mais de 40 facadas. Então, Vossas Excelências podem dizer: o réu está indefeso aqui, porque o próprio advogado está pedindo a condenação. Não, eu estou pedindo a aplicação de uma pena na sua justa medida. Querem condená-lo? Tudo bem. Mas não façam nem por ódio e nem por pena. Porque, como bem disse a nobre promotora, não é a pessoa do réu quem está em julgamento, mas é o que ele fez. E é importante que se tenha conhecimento. O que ele fez, ao se enquadrar em lei, está de acordo com tudo aquilo que a acusação pede? Essa é a delimitação fática. É isso que nós precisamos descobrir. Porque num crime de homicídio, nunca nada ficará muito claramente demonstrado. Isso é fato. Principalmente no que diz respeito às motivações. Porque a acusação diz que a Lívia foi morta porque o réu não quis pagar. O réu, por sua vez, alega que ela morreu porque atacou com uma faca e ele tirou a faca e, no momento de êxtase, matou. Qual é a verdade? E, para além das ilações, porque, notem, ninguém pode ser condenado com base em ilações. O que é ilações? Eu acho que foi. Talvez tenha sido. Isso não pode. Ele podia ter dado 200 facadas. Qualquer coisa que é ilação não pode ser considerada. Porque uma pessoa pode ser morta com uma única facada. Ilação não pode. Acho. Talvez tenha sido. Tem que ficar claro. Então, como é que eu consigo ter uma noção do que pode ter acontecido? Quando eu faço uma análise do conjunto probatório, de tudo que está lá. Ainda que o que está lá beneficie o réu, ainda que o que está lá, de certa forma, não o beneficie, mas eu analiso. E considerando que eu não estou aqui pedindo a absolvição do réu, mas uma justa medida, é importante se tratar da aplicação da pena. E quando eu conversei com o juiz, parecia um embate, mas era uma conversa natural de júri a respeito da análise do comportamento da vítima, é que o juiz, quando vai aplicar uma pena, em nota, a aplicação da pena é uma incumbência do juiz togado, não é de Vossa Excelência. Se o réu vai pegar 10 ou 50 anos, não são Vossas Excelências que vão definir. Vamos deixar claro uma coisa? Vossas Excelências já têm um peso enorme nas mãos de condenar ou absolver. Aí é aquela coisa do cada um no seu quadrado. Porque a aplicação da pena é incumbência do juiz togado. Não foi dada pela Constituição Federal a incumbência da aplicação da pena, da dosimetria da pena, aos jurados. E por que eu falo isso? Porque
O réu está sendo acusado não é só de um homicídio, ele está sendo acusado de um homicídio triplamente qualificado. Então é importante saber se essas circunstâncias que qualificaram o crime estão provadas e de acordo com a lei. É isso. E para eu chegar nesse ponto, é importante que eu entenda e conheça o comportamento do réu, o comportamento da vítima, que na verdade, quando eu falo em comportamento, é a personalidade do réu, conforme diz o artigo 59 do Código Penal, o comportamento da vítima. Para quê? Para que no conjunto probatório eu analise se a acusação, o que ela pede, está de acordo com a lei ou se está além do que a lei diz. Porque do jeito que foi trazido aqui, está tudo claro, o réu fez tudo isso aí, acabou e não tem coisa. Por quê? Porque aí, com todo respeito, eu mostro um corpo naquele estado. E qual é a primeira coisa que eu penso? Quem tem a coragem de deixar alguém naquele estado merece prisão perpétua. É o que eu penso. Só que prisão perpétua não pode no Brasil. Ah, mas tem que pegar 50 anos. Mas calma lá. Vamos ver então as provas que deixam claro essa qualificação do crime. E quando eu falo sobre. Eu vou voltar um pouquinho. Então vamos lá. Quando eu falo sobre o comportamento da vítima, é que, a bem da verdade, aquele dia 9 de setembro de 2024 não começou bem. A Lívia foi contratada pelo réu, e se dirigiu até a casa dele. Na fase sumária, no primeiro momento, quando o processo ainda, antes dessa fase aqui de plenário, quando se estavam analisando as circunstâncias e como o crime aconteceu para chegar nessa fase, houve uma audiência, chamada de audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, o motorista do aplicativo do Uber, o mesmo que veio aqui hoje, já havia dito que a Lívia espirrava muito. Ela não estava bem. Aqui ele disse a mesma coisa. A Lívia espirrava bastante. Depois, o réu, já lá na primeira fase, também disse a mesma coisa. A Lívia, ela estava nervosa, ela estava agitada. Hoje vem aqui, ó, como é que é o nome da moça, doutor? Laura. Veio aqui a Laura, testemunha, para falar da Lívia. E sabe qual é o detalhe? Lá na primeira fase, essa moça que veio aqui não foi arrolada pela defesa, foi arrolada pela acusação. Sabia? Eu nunca vi essa moça na minha vida. Para não dizer assim, ele conduziu a testemunha. Nem sei quem foi. Aliás, a bem da verdade é que eu fui chamado, contratado, só para esse ato aqui. Os outros atos do processo foi outro advogado que fez. Não dá nem para dizer assim, ó, ele conduziu a testemunha. Ela, a Laura, que veio aqui, na audiência de instrução, disse que era a melhor amiga da Lívia. E ela veio aqui e falou só a verdade. Que a Lívia, ela sofria de bipolaridade, que ela tinha autismo. Não há documentos nos autos sobre isso. É o que a testemunha veio aqui e falou. Quero deixar isso claro. Mas a testemunha veio aqui. Ela foi muito coesa, inclusive na outra fase. O réu, como eu disse, ele notou que a Lívia estava um pouquinho mais agitada. Não estou dizendo que isso é motivo para ela ser morta, não. Eu estou dizendo só da situação. E aí depois, a Lívia foi encontrada aproximadamente 48 horas depois da sua morte. Ela morreu no dia 9, foi encontrada no dia 11. Foi coletado sangue e foi feito um exame toxicológico.
E constou no exame toxicológico que o sangue da Lívia tinha cocaína, benzoilequigonina, cocaetileno, salbutamol e benzidamina. Pode entregar evento 33 da ação penal, doutor, ao laudo toxicológico, tá bom? Então, veja, notem, doutor Newton está entregando para Vossas Excelências o laudo toxicológico. Notem, esse laudo toxicológico não tem o condão de desabonar a conduta da Lívia. Eu estou apenas me referindo aos fatos que constam no processo para analisar a respeito do comportamento da vítima numa situação de dosimetria de pena. E o laudo toxicológico deixa claro que foi encontrado ali no corpo da Lívia cocaína, cocaetileno. A cocaína todos sabem, a cocaetileno, o policial não soube aqui, mas eu estudo o processo até porque eu sou criminalista há alguns anos e já vi isso acontecer reiteradas vezes. Cocaetileno é um metabólico do uso da cocaína quando é feito concomitantemente com álcool. E é muito comum usuários de cocaína utilizarem junto com álcool para potencializar os efeitos da cocaína. E também notem que no laudo toxicológico foi encontrado outras substâncias, dentre elas a salbutamol. Sabe o que é o salbutamol? É o princípio ativo dos remédios que constam naquela famosa bombinha para asma. A pergunta que eu fiz aqui, eu não tirei da cabeça, eu li do laudo, da prova está nos autos, é o laudo. Então, notem que o laudo é fidedigno, ele verificou que ela realmente tomava remédio. E a benzidamina também é um anti-inflamatório. Mas a benzidamina tem um detalhe. Em altas doses, ela causa efeito alucinógeno. Tanto que é utilizada no Brasil por alguns jovens, inclusive, isso consta. Qualquer pesquisa no Google acha, qualquer uma. Me confrontem se eu estiver errado. É uso recreativo, porque deixa alucinado. Aí, Vossas Excelências podem pensar, mas isso não prova a data com que ela tinha consumido a cocaína. E eu digo, há uma circunstância. Quando uma pessoa usa cocaína, o sangue coletado só consegue detectar a cocaína até 48 horas depois do uso. Depois de 48 horas, não detecta mais. Para detectar cocaína no corpo de uma pessoa depois desse período, tem que fazer um exame de urina. Sabia? Porque o exame de urina vai detectar o uso da droga depois de 3 meses. E se eu quiser saber de um tempo ainda maior, eu preciso fazer um exame de queratina, cabelo e pelo. Porque o cabelo e o pelo, ele guarda resquícios da droga por um período ainda maior. Tanto é verdade que os motoristas profissionais, que são obrigados no Brasil a fazer exame toxicológico, eles não fazem exame de sangue. Eles fazem exame de urina ou de queratina, para verificar se eles consumiram droga lá atrás. Qualquer pesquisa no Google pode informar, mas eu conheço dados científicos. Notem que o laudo toxicológico o sangue colhido foi colhido 48 horas depois da morte, foi no dia que o corpo foi encontrado. Significa dizer que o consumo da cocaína foi feito até 40 horas antes do corpo ser encontrado. Ou seja, no dia em que ela foi morta. Talvez isso explique o fato dela espirrar muito. Talvez isso explique o fato dela estar mais agitada. Aí a pergunta é, será então que a palavra do réu é tão louca assim, a desprezarmos também o laudo toxicológico? Ou será que talvez alguma verdade tenha? Reflitam os senhores, só não me digam,
porque nós não podemos interagir. Isso é um monólogo, não é um diálogo. Mas reflitam. Será que não tem? Porque está aí, lá é essa a situação. E a moça que veio aqui, a Laura, deixa claro que, de fato, a vítima fazia uso de cocaína. Agora eu fico pensando, e aí é só um pensamento meu, eu estou vagueando aqui. Se eu misturo álcool, cocaína e mais medicamentos, será que o meu corpo reage talvez de alguma forma estranha? Eu não sei, mas existe a possibilidade sim. Trago tudo isso simplesmente para dizer que é o seguinte, quando a acusação e a defesa vêm aqui, cada um quer trazer só o seu lado. Eu quero trazer o que está nos autos. Por que isso não foi aqui tão abertamente analisado? Não posso admitir passivamente que o réu seja condenado a qualquer custo. Vamos ponderar as provas. Faço toda essa análise, me permitam, eu vou tomar um pouquinho d'água. Faço toda essa análise porque há nos autos a informação de que o réu está sendo processado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Vai direto no próximo. Próximo. Homicídio qualificado. Ninguém explicou, mas eu vou explicar para vossas excelências. Por favor, acompanhe comigo. O que é matar? O que é o crime de homicídio? O crime de homicídio, conceito simples, básico, lacônico, objetivo. Crime de homicídio é matar alguém. Esse é o conceito. Quem dá o conceito? A lei. Esse aí é o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é o crime de homicídio. E matar alguém, segundo o caput do artigo 121, ele tem uma pena de 6 a 20 anos. É chamado de homicídio simples. Contudo, o legislador, o deputado, o senador que eu elegi, que vossas excelências elegeram, quando eles vão dar redação ao texto da lei, eles colocam algumas coisas para que nós tenhamos, em situações diferentes, como adequar os fatos à lei. E o legislador ele diz o seguinte, olha, matar alguém, uma pena de 6 a 20 anos, mas, a depender do meio e a depender do modo de execução, aí o crime fica um pouco mais grave. E a isso foi chamado de homicídio qualificado. Então, homicídio qualificado é aquele matar alguém com meios e modos que a lei diz que é. Entendem? Então, homicídio simples, pena de 6 a 20. Homicídio qualificado, a pena já parte de 12 e vai a 30. Há uma nova legislação agora que trata o crime de feminicídio como um crime autônomo. É outra coisa. Feminicídio também é matar alguém, mas é outra situação. A pena agora vai de 20 a 40, salvo engano. Mas homicídio qualificado é isso aí. É quando uma pessoa, através de alguns meios e modos que a lei diz que são, torna o crime mais grave, 12 a 20 anos. E a acusação diz que o recurso que ele utilizou para matar a Lívia dificultou ou impossibilitou a defesa dela. Então, uma das qualificadoras do crime de homicídio é utilizar um recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. E nós precisamos entender o que é isso. Porque como é que vai condenar sem saber? Vossa Excelência precisa saber. Recurso, qualquer recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima. O artigo 121, parágrafo 2º, o inciso 4, diz o seguinte, quando o crime é cometido
Dessa forma, a traição de emboscada ou mediante simulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Olha o que o legislador fez. Eu vou explicar bem esse porque os outros são similares. O que o legislador fez? O legislador pensou, o recurso que impossibilita, eu vou nomeá-lo, eu vou dar nome para 3 deles. E depois o resto eu não vou nomear mais. Aí eu abro um leque enorme. Então, qual é o recurso que dificulta e impossibilita a defesa da vítima? É a traição, é a emboscada ou mediante simulação. Mas pode ser qualquer outro que aí a lei abre um leque enorme e não diz qual é. Entendem? O legislador podia ter dito assim, olha, o crime é qualificado se for utilizado qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como, por exemplo, a traição, a emboscada ou mediante simulação. Só estou invertendo. Mas ele pegou o seguinte, eu vou nomear 3 e o resto eu vou deixar aberto. Então, como é que a doutrina, ou seja, como é que os estudiosos de lei que escrevem livros e tudo mais, conseguiu resolver isso? O que é isso? Qual que é o outro recurso? O que a jurisprudência, ou seja, o entendimento reiterado dos tribunais deixaram claro? Ele diz o seguinte, olha, o outro recurso que dificulte ou torne impossível tem que ter uma interpretação análoga. O que é uma interpretação análoga? Quer dizer o seguinte, que qualquer outro recurso, ele tem que ter algum elemento que é comum aos anteriores nominados. Entendem? Então, por favor, eu peço atenção, olhe lá. O que é a traição? O que a emboscada, o que a dissimulação tem em comum, entrelaçadas, comuns entre si? Eu consigo só ver uma coisa. É o elemento surpresa. Então, recurso que dificulta a defesa da vida não é porque foi usado faca. Não é porque foi usado qualquer outra coisa, não. É porque foi feito um elemento surpresa. O ataque surpresa. É isso que é o recurso. O que é a traição? Olha só, eu vou aqui dar alguns exemplos para facilitar para Vossas Excelências. A traição ela pode ser material. O que é traição material? O Newton nem imagina que eu estou aqui, mas eu pego um bastão e tal, acerto ele e causo a morte. Ele teve alguma chance de defesa? Por que ele não teve? Eu ataquei de surpresa? Pelas costas? Isso é traição, traição material. Agora, a traição também pode ser moral, entende? Eu chamo o Newton na minha casa, Newton, ou em qualquer outro lugar. Vem cá para a gente fazer alguma coisa, vamos tomar um vinho. E aí eu dou droga, na hora que o Newton está meio mole e tal, eu vou ataque e mato ele. Isso é traição moral. Notem que, nas duas circunstâncias, eu estou agindo com um elemento surpresa. Ele não espera. Mas ele não espera, não é porque assim, pô, nunca espera. Não, ele não espera porque eu agi mesmo na traição. Emboscada é a própria tocaia. Eu vou ficar aqui de tocaia, a hora que ele passar, eu atiro. Nós tivemos há alguns anos um homicídio em Gaspar, em que a vítima estava no ponto de ônibus. Ela jamais esperava ser atacada. Ele estava esperando o ônibus para trabalhar às 6 horas da manhã. Passa um carro e atira. Emboscada? E quantos homicídios com emboscada a gente vê? Eu estou aqui dentro do meu carro, quietinho, vidro tudo escuro. A hora que a vítima passar, eu vou acelerar, vou atropelar e vou embora. Isso é emboscada. Por quê? Porque eu ajo com o elemento surpresa. E a dissimulação? A dissimulação é meio parecida com traição, mas tem uma diferença. A dissimulação material. Eu uso um disfarce para matar a vítima. E a dissimulação moral, eu atraio a confiança da vítima, que sequer me conhece. Na traição, ela me conhece. Existe já uma relação de confiança. Na dissimulação, ela não me conhece, mas eu atraio a vítima de forma dissimulada. A hora que eu vejo que ela está com plena confiança, eu ataco e mato.
O que o legislador quis dizer é que qualquer recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima tem que ter algum elemento análogo aos outros, que é o elemento surpresa. Agora, notem, o réu está sendo acusado de homicídio triplamente qualificado, porque uma das qualificadoras é porque ele agiu com um recurso que dificultou, tornou impossível a defesa. Qual é o elemento surpresa? Se ele diz que a Lívia foi lá e já estava alterada, possivelmente pelo uso da cocaína, entraram numa briga. Ah, mas ela foi lá na casa, jamais ela poderia imaginar que seria atacada. Mas olha, tanto o policial quanto a testemunha que veio aqui deixam claro o seguinte: elas compartilhavam entre si a geolocalização delas justamente porque pela profissão que exercia, elas queriam ter mais segurança. Eu me pergunto aqui, qual é o elemento surpresa? Aí nós vamos condenar a qualquer custo. É condenar a qualquer custo, porque não tem nos autos nenhuma prova do elemento surpresa. Se eu não tenho prova que ele agiu em legítima defesa, a acusação também não traz a prova de que a elemento surpresa aconteceu. Pode ser ridículo o que eu vou dizer, e me perdoem mesmo se eu estiver sendo leviano, mas das muitas facadas que a Lívia recebeu, e foram muitas, nenhuma foi pelas costas. Nenhuma. Mas, para fins de defesa, quando eu digo defesa, é do contraditório, para fins de que uma pessoa possa, de fato, se defender daquilo com que ela é acusada, cabe ao Ministério Público esclarecer na denúncia qual é o recurso que foi utilizado. E isso o Ministério Público tem que trazer. Ele tem que deixar claro. Ele tem que deixar evidente, porque a defesa precisa saber, ela tem que se defender. Então, qual é o recurso? Porque notem, eu vou dar o exemplo de um recurso, para vocês falarem, o doutor está falando, mas ele não deu exemplo. Eu vou dar um exemplo. Sabe qual é um recurso que acontece e que não está ali, mas que está inserido naquele genérico ali? Genérico. É a pessoa que é morta dormindo. Qual é o caso mais claro que houve no Brasil de situação como essa? Eu vou falar aqui, eu não juntei isso nos autos, mas é comum no Brasil inteiro. Quem é que não conhece o caso da família von Richthofen? Os pais foram mortos como? Dormindo. Aquele era um recurso. Então, o que o Ministério Público faria numa situação como essa? O recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido foi porque o ataque aconteceu enquanto a vítima estava dormindo. Lógico que é surpresa. Agora, a denúncia, e os senhores receberam uma cópia aí, a denúncia, os senhores receberam a cópia da denúncia que a nova promotora, inclusive, entregou. A denúncia que não foi feita pela doutora Patrícia, eu quero deixar isso evidente, mas eu me refiro, como eu disse, desde o início, ao órgão de acusação, não à pessoa do promotor. Diz o seguinte, ó, ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida. Por quê? Uma vez que Jonathan já havia contratado Lívia anteriormente e nessas oportunidades não ocorreram discordâncias que justificassem a ação violenta, não tendo a vítima noção de que corria perigo. Calma lá! Como ela não tinha noção, compartilhou aqui a geolocalização justamente por causa de segurança? Continuo.
E diz assim, ó, não tendo a vítima noção de que corria perigo, o que dificultou a ela qualquer possibilidade de defesa a partir do momento em que o denunciado resolveu causar-lhe a morte. Significa dizer o seguinte, que da análise da denúncia, o Ministério Público não deixou claro qual foi o motivo que dificultou a defesa da Lívia. É isso que eu quero dizer para Vossas Excelências. Eu não vim inventar roda e nem vim pedir absolvição. Mas, quando Vossas Excelências determinarem que ele foi o culpado e ele for condenado, essa qualificadora deve persistir ou não há provas de que deve persistir? Porque a narrativa da acusação ela é desfacelada com as provas dos autos. Vamos condenar? Tá tudo bem. Mas não a qualquer custo. Vamos condenar? A defesa não está pedindo absolvição, mas a condenação na sua justa medida. Porque se não é isso, não há justiça. Ah, mas nós defendemos a prisão perpétua, ou nós defendemos uma pena de 50. Então nós temos que votar em legisladores que têm essa consciência, eles vão lá, votam as leis e aí a gente segue as leis. Porque, segundo a lei e as provas, não é possível hoje o Jonathan ser condenado também por essa qualificadora. Não é possível. E eu vou além. Além da qualificadora, dessa qualificadora, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Quem sabe, a acusação venha para o que nós chamamos de tétrica. E quem sabe explique. Mas na 1h30 que houve aqui, me corrijam, porque eu quero ser confrontado. Não falou nada disso aí, ó. Como se mostrar o corpo decomposto é o suficiente para provar que o recurso dificultou. Mas não é assim que as coisas funcionam. É o passo a passo. É baseado em lei, em fatos e provas. Porque, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, diz a acusação que o Jonathan agiu por motivo torpe. E aí nós aqui precisamos entender, e eu peço a atenção dos senhores, nós aqui precisamos entender o que é motivo torpe. A legislação também diz o que é. Eu não tiro nada da cabeça, é só o que diz a lei. Porque uma das qualificadoras do crime é o motivo torpe. Então, artigo 121, conceito de homicídio, matar alguém, está claro. Homicídio qualificado. E agora o inciso 1 diz que se homicídio é cometido o quê? Mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. É o mesmo conceito que o legislador utiliza. Os senhores sairão daqui advogando. O legislador ele diz o seguinte, ó, o que é motivo torpe? Motivo torpe é aquele que tem qualquer correlação análogo a um crime feito mediante paga ou promessa, matador de aluguel. Mata por dinheiro. É isso, matar por dinheiro. Ou promessa de recompensa. Torpeza é isso. Torpeza significa que a morte deve ocorrer, ou ocorreu, por uma ganância de quem mata. Uma ganância torpe. Quem mata por torpeza, mata porque quer alguma coisa. É dinheiro. É uma repugnância. Então, tem que deixar claro qual é o motivo torpe.
Aí notem, eu já utilizei toda a narrativa da qualificadora anterior, então eu retorno aqui. Se o legislador deixou claro que o motivo torpe é aquele que emprega ganância mediante paga ou promessa, eu não tenho como generalizar e achar que é qualquer coisa, porque senão a defesa sempre vai ficar desassistida. Isso gera uma desigualdade de força, chamada de paridade de arma. Não pode ter surpresa. Eu preciso saber qual que é o motivo torpe. E quem tem que dizer isso? A acusação. O Ministério Público, quando ele denuncia alguém e diz assim, ó, matou pelo motivo torpe, mas não diz que nem foi mediante paga, porque não foi crime de aluguel, ou promessa e recompensa. Então, que ele deixe claro para mim, então, qual é o motivo, se não é esse? Aí eu vou para a denúncia. E a denúncia diz assim, ó, o crime foi cometido por motivo torpe, dado que Jonathan decidiu matar a Lívia após uma discussão gerada pelas discordâncias que tiveram sobre o serviço sexual realizado e pela vítima de pagamento. Pelas discordâncias que tiveram sobre o serviço sexual realizado pela vítima e seu pagamento. Aonde está a prova disso? Eu começo a achar que o motivo nunca ficou claro. Eu vou matar a Lívia porque eu não concordo com o dinheiro que ela pagou. Eu não concordo com o dinheiro que ela me cobrou. Em nenhum momento o réu disse que não pagou pelo serviço. O réu muda de versão. Essa é uma coisa que ele nunca negou. Ele pagou. E ele sempre deixa claro, foi cobrado um valor de R$30 a mais, que ele contestou, mas ainda assim pagou. Qual é o motivo torpe? Porque ele contratou uma garota de programa? Mas a Lívia ofereceu o serviço. Isso não é motivo torpe. Isso não está claro. Isso não está claro qual é o motivo torpe. Mas houve uma discordância no pagamento, então ali gerou uma briga e tal. Ele diz desde o início que a Lívia o atacou porque ela disse para ele o seguinte: agora você vai ver quem é estressada. Agora você vai ver quem é estressada. Sabe por que a polícia continua investigando um crime mesmo depois que acha um corpo? Justamente para descobrir motivo. Para quê? Porque olha só o poder que tem o órgão ministerial. Trabalha junto com o órgão, polícia civil, polícia militar, polícia científica. Tudo esse aparato do Estado que é poderosíssimo para dar ao Ministério Público todas as provas possíveis para embasar o seu pedido de condenação. É por isso que se pesquisa depois as consequências do crime. Qual foi o motivo? Eu vou dar então um motivo de torpeza. O filho que mata o pai por causa de uma herança. O irmão que mata outro irmão por causa de herança. Isso é um motivo torpe. Por quê? Por causa da ganância. Mas é importante que se especifique quem, ou seja, o Ministério Público tem que deixar claro qual é o motivo para oportunizar a defesa, analisar se há ou não a prova daquilo. E aí tem algo que eu reitero em todos os júris que eu faço. A prova incumbe a quem alega. Se o Ministério Público diz que fulano fez uma coisa, que prove. A prova incumbe a quem alega, não é a mim que me defendo. E a prova aqui não existe. Porque não ficou claro. Não está claro aqui. Não tem nenhuma prova nos autos que deixe claro qual foi o motivo. Será que
o réu atacou a Lívia assim, ó. A Lívia estava sentada ali, ele e atacou. Será que houve uma discussão entre eles e eles entraram em luta corporal? Qual foi o motivo? O recurso que dificultou a defesa da Davi, a gente já afastou, não tem. Agora, o motivo torpe sequer está claro. E qualquer motivo que se vem, não hoje, já deveria ter vindo na denúncia, tem que se enquadrar ali, ó, tem que ser ali, ó, tem que ter o elemento. Lembra que eu falei? O elemento comum. Qual é o elemento comum nesses casos ali? Olhando a letra da lei, não invento nada. Qual é o elemento comum? A ganância. Aonde está nos autos que a morte aconteceu pela ganância do réu? O que justifica a torpeza? Não tem. Não tem. Então, eu fico pensando aqui, como é que vai condenar assim a qualquer custo? Matou, matou. Merece ser punido? Merece ser punido. Deve haver uma condenação? Deve. Mas em sua justa medida. Não é a qualquer custo e a qualquer tempo e de qualquer forma. Deve-se respeitar o que eu insisto, deve-se respeitar a lei, que deve estar de acordo com os fatos e provas. Aliás, ao contrário, né? Deve-se respeitar as provas, que devem estar em acordo com os fatos e com a lei. Senão não é possível. Coloca qualquer outra coisa, então, aqui, que tenha prova. Mas não joga de qualquer forma, assim, para condenar a qualquer custo. Como se a defesa tivesse que engolir dessa forma, da maneira mais passiva possível. Porque o crime de homicídio ele já é horrendo por si só. Matar alguém com uma facada ou com 50 já é horrendo. A morte já não é algo que se possa dizer assim, ó, temos que recebê-la naturalmente. Não é. A morte violenta não é normal. Então, há fatos que já são inerentes ao próprio crime, à própria morte. Não pode se atropelar e condenar a qualquer custo se não tiver base na lei e nas provas. E o terceiro, lembra que eu comentei que ele foi denunciado e pronunciado por 3 qualificadoras? A terceira qualificadora é o meio cruel. O que é o meio cruel? Então lá, matar alguém, artigo 121, parágrafo 2º, tá tudo bem. 3, matar alguém com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. É a mesma situação que o legislador põe. Ele primeiro nomeia 2, 3, 4 meios, para depois, no final, abrir de forma genérica para qualquer outro. Então, Vossas Excelências já analisaram junto comigo aqui, juntos, a gente já viu que, para eu entender qual que é esse outro meio, eu preciso fazer uma análise de forma análoga daquilo que foi nomeado anteriormente. E aquilo que foi nomeado anteriormente tem que ter correlação. Então, o que há de comum o emprego de veneno, de fogo, de explosivo, de asfixia e de tortura? O que há de comum é o sofrimento exacerbado. É a pessoa que, para morrer, sofre muito. Exemplo da tortura. Lembra do caso Tim Lopes? Houve uma série de conjecturas, mas imagina que ele foi torturado antes de morto. Causa sofrimento extremo, além do normal. Esse sofrimento extremo é o chamado meio cruel. Então, o meio cruel não é o que eu acho que é o que a lei diz que é. Porque quando há o enquadramento na questão genérica,
eu preciso fazer uma correlação com o que vem anteriormente, que a própria lei nomeia o que é. E está ali. Eu não vou discorrer muito sobre essas circunstâncias. Foram 47 facadas e pressupõe-se uma crueldade. E eu, desde o início, ninguém vai poder me acusar do contrário aqui, ninguém. Desde o início eu deixei claro para os senhores, eu viria a esse plenário com o compromisso de dizer apenas aquilo que há de prova nos autos. E eu vou manter isso até o fim. Porque num crime como esse, é natural, e a defesa sentada aqui analisa os olhares. O que sobra para a defesa? Porque a coisa é a pior possível. Olha o cenário. E o meu compromisso com Vossas Excelências foi esse. Então vamos analisar fatos e provas. Só isso. A única questão que eu me analiso aqui, certamente, o Ministério Público poderá me confrontar depois, e eu quero o confronto, foram 47 facadas. É possível determinar o tempo entre a primeira facada e a última, e o tempo da morte? O quanto ela sofreu? O laudo cadavérico não diz. Mas a polícia científica, quando faz esse laudo, ela poderia dizer. E não fez. Ela poderia dizer. Porque, a dependendo das lesões que são provocadas, você sugere um sofrimento maior ou menor da vítima. Mas eu disse, eu não vou entrar muito em detalhes nessa situação. Vossas Excelências analisem. Analise se o sofrimento para causar a morte da Lívia foi exacerbado ou se faz parte da própria circunstâncias morte. Porque, notem, a quantidade de facadas por si só não é suficiente para que eu conjecture um sofrimento exacerbado. Com todo respeito à família, me entendam. Porque uma pessoa pode tomar um tiro, doutor, um tiro, e agonizar por horas até morrer. Sabia? E aí fala assim, meu Deus, foi só um tiro, como é que tá? Agonizou, sofreu um monte, até que morreu. Então, é possível eu deixar claro que o sofrimento foi exacerbado, foi além do normal, só pela quantidade de facadas? Não é. É por isso que o Estado, com todo o seu aparato, com toda a sua força, poderia fazer algo mais e não fez. Aí nós não teríamos essa dúvida aqui. E por fim, porque eu não quero cansá-los, eu ouvi tanto, né? A legislação deixa claro que alguns tipos de crimes que não são dolosos contra a vida são atraídos para serem julgados aqui no Tribunal do Júri. Então, a doutrina dá a isso um nome, crimes conexos, né? Crimes conexos. Então, quais são os crimes que normalmente são julgados aqui pelo Tribunal do Júri? São os crimes dolosos contra a vida. É isso. Uma pessoa cometeu um tráfico de drogas, ela vai ser julgada aqui? Em tese, não. Mas, hipoteticamente, agora apenas hipoteticamente, duas pessoas se associam entre si para guardar por dinheiro uma quantidade X de drogas. Vão até um determinado local, levam essa droga. Em algum momento, divergem entre si sobre pagamentos ou sobre qualquer outra coisa, e um intenta contra o outro e mata. A polícia chega no local, verifica que A matou B e que ambos estavam traficando droga, crime permanente. Enquanto estão guardando a droga, o crime de tráfico está acontecendo. O crime de homicídio vai ser julgado aqui. E o tráfico de drogas? Também, porque é conexo. Porque a morte aconteceu por causa de uma desavença da guarda da droga.
E aí, então, esse crime também, por conexão, vem para ser julgado aqui. O réu está sendo julgado também por 2 outros crimes. 2. Além do homicídio triplamente qualificado, outros 2 crimes que, teoricamente, ele cometeu. E quais são esses crimes? Ocultação de cadáver e fraude processual. E notem aqui, ó, existe a gente comete um equívoco quando a gente fala basicamente crime de ocultação de cadáver. O crime, na verdade, não é só quando se oculta um cadáver. O crime também é quando você destrói um cadáver ou quando você subtrai um cadáver. E aí, nesse sentido, porque eu me comprometi com vossas excelências em atuar apenas em fatos e provas, eu não posso pedir a absolvição do réu. Porque há prova nos autos de que o réu ocultou o cadáver, mas também o destruiu. Se teve ou não a intenção, me parece que está claro que sim, tentou botar fogo. Botar fogo é uma forma de destruição de cadáver. Eu não tenho condições de pedir a absolvição, porque as provas dizem ao contrário, diferente das qualificadoras. Esse aí não está. Então, nesse caso, a absolvição, a condenação me parece que impera, né? Está absolutamente claro. E seria até leviano se eu dissesse aqui, não há provas, mas há direito, prova material, o laudo cadavérico está claro ali. Então, no crime conexo, ele também deve ser condenado. Mas a fraude processual, aí eu tenho que repensar. Porque o que é fraude processual? Ali acho que cortou um pouquinho, né, doutor? Não dá para ver. Mas assim, ó, o artigo 347 do Código Penal diz que fraude processual é isso que está aí, ó. É inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. E tem a pena ali. E o parágrafo 1 diz que, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, que é o caso aqui, aí a pena é em dobro. Então, o parágrafo único, ele só fala a respeito da pena. A pena, ao invés de ser detenção de 3 meses a 2 anos, é de detenção de 6 meses a 4 anos. Basicamente isso. Então, o que basicamente o Ministério Público alega que ele cometeu fraude processual? Porque ele limpou a casa. Então, veja bem, limpei a casa, tinha sangue e tal. Como eu quero embaraçar a investigação criminal, como eu quero embaraçar aqui o trabalho pericial, eu vou limpar isso aqui. Joga cloro e tal. E aí, por causa disso, ele cometeu esse crime também. Eu contesto, respeitosamente. E contesto por um seguinte. No direito processual penal, a doutrina e a jurisprudência trazem um princípio chamado de consunção. Quem já ouviu falar? Não me respondam, apenas pensem. O princípio da consunção tem por conceito isso que está escrito ali. E esse conceito é dado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi feito na revisão criminal, no processo número 508-3903-62 de 2024. Ele diz o seguinte: o princípio da consunção estabelece que um crime menos grave deve ser absorvido por outro mais grave quando este se apresenta como meio necessário ou etapa de execução daquele, desde que as condutas estejam intrinsecamente interligadas. Então, eu vou dar um exemplo para Vossas Excelências, para que Vossas Excelências consigam imaginar concretamente como é que se analisa ou como é que se enquadra esse conceito.
Imagine um cidadão que porta uma arma de fogo e vai até o supermercado e pratica o roubo. Ele vai lá no caixa do supermercado, me passa a grana agora, estou armado, aponta a arma de fogo. Ele praticou, em tese, um crime de roubo. Até aí está tudo bem. Saindo dali, ele é abordado pela força policial e é levado à delegacia. O delegado, quando vai fazer o auto de prisão em flagrante, diz que ele cometeu o crime de roubo e o crime de posse ilegal de arma de fogo. Está correto? Não. Vossas Excelências nem veem isso acontecer. Se pararem para pensar, isso nem é comum. A pessoa ela é processada e às vezes denunciada só pelo roubo. Por quê? Porque a arma de fogo foi o meio que ela utilizou para praticar o roubo. Senão não seria roubo, seria furto. Se ela não usou nenhum tipo de ameaça, entende? Então, significa dizer o seguinte, que como as condutas estão intrinsecamente ligadas, ou seja, eu porto a arma de fogo para conseguir perpetrar o meu intento, o meu intento, que é o roubo. Então, é o meio que eu utilizo para roubar, é utilizando a ameaça através de uma arma de fogo. Significa que o crime de roubo, por sua natureza, ele absorve o crime do porte ilegal de arma de fogo. Isso tudo que eu estou explicando, a doutrina e a jurisprudência diz que é o princípio da consunção. É por isso que em situações como essa, a pessoa só é condenada pelo roubo e não pelo porte ilegal. Agora, vamos a uma outra situação hipotética. Essa mesma pessoa comete o crime de roubo e vai embora para casa. E não é pego em flagrante. A polícia investiga e analisa as câmeras, e analisa e identifica a pessoa. E pede para o juiz expedir um mandado de busca e apreensão. Vai lá na casa da pessoa, chega lá, encontra a pessoa e a arma que ela utilizou no crime de roubo. Nesse caso, o fato dela estar guardando essa arma dentro da casa dela, ainda que tenha sido a arma que ela utilizou no roubo, ela está cometendo um novo crime. Por quê? Porque as condutas não estão interligadas. Então ela poderá ser processada por roubo e pela posse ilegal da arma de fogo. Tudo isso que eu disse aqui é simplesmente para deixar claro para Vossas Excelências uma situação aqui. O Ministério Público alega que ele limpou a casa para poder artificiosamente esconder a cena do crime. Como se ele tivesse que manter a casa suja. Mas ele deixou claro aqui que ele limpou a casa não foi para esconder da investigação, foi porque ele não queria que o pai dele visse o rastro de sangue. Não queria que a família visse que ele tinha matado alguém. Significa que a conduta dele se assemelha à da ocultação do cadáver. Ele ocultou o cadáver para não ser descoberto, assim como ele limpou a casa para não ser descoberto. As condutas estão intrinsecamente interligadas. Uma é do rastro da outra. Eu arrasto o corpo, escondo e tenho que limpar o que foi deixado de vestígios do corpo, porque meu pai está chegando. Não acreditem só no que eu estou falando, analisem, Vossas Excelências, o que diz a jurisprudência. Se o que eu estou dizendo não encontra rimo no que está ali, então descartem o que eu digo. Mas se Vossas Excelências conseguem entender a interligação dessas duas coisas, então, pelo princípio da consunção, ele só pode ser condenado pela ocultação e destruição do cadáver, mas não pela fraude processual. Porque quando eu falo que a defesa não pode suportar a condenação calada a qualquer custo,
É porque a gente vê algumas coisas que já poderiam ter sido resolvidas. E por que não foram? Porque a incumbência de dizer sim ou não é do juiz togado. É de vossas excelências. Caiu no colo aqui de vossas excelências. Agora são vossas excelências que têm que resolver. O princípio da consunção, nesse caso, se aplica? Eu analiso, baseado na lei, nos fatos e nas provas, conforme a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e entendo que, sim, nesse caso, há o princípio da consunção, ou seja, o crime de fraude foi absorvido pelo crime de ocultação ou destruição do cadáver. Então, a condenação é por um crime. Isso é justiça na sua justa medida. Aliás, isso é a aplicação de uma pena em sua justa medida. Isso é analisar segundo os ditames da justiça. Isso é a análise dos fatos e provas segundo a lei. Não se pode, em hipótese nenhuma, condenar a qualquer custo, mas deve ser baseado em lei. E eu serei confrontado aqui, porque certamente o Ministério Público virá para a réplica, e tentará convencer os senhores do contrário. E está tudo bem. Como eu disse, eu quero ser confrontado, sim. Mas eu não abrirei mão do compromisso que fiz com vossas excelências de tratar aqui apenas aquilo que está baseado em provas nos autos, sustentando sempre claramente quem deve provar é aquele que alega. Porque quando o réu diz que a Lívia estava alterada, eu tive a coragem de vir aqui, mostrar o laudo toxicológico e provar que isso é possível sim. Com dor no coração? Claro. Eu não gostaria, entendam você, eu não gostaria de vir aqui dizer assim que a Lívia estava sob efeito de cocaína. Me perdoem se isso sou leviano. Não é, eu estou apenas analisando as provas, que é o que eu gostaria que fosse trazido desde o início. Então, repito, no final desses debates, vindo ou não o Ministério Público para a réplica, no final, nós teremos aqui uma situação que nós chamamos de quesitação. E nessa quesitação, que ainda não está pronta, porque ainda não chegou a defesa, ficará... Ou já está pronta ainda? A quesitação ainda não, né? Não. Tá. Vão vir algumas perguntas para vossas excelências. Então, a legislação deixa claro como que elas têm que ser. E experiente como é o doutor Leandro, certamente vai esclarecer e deixar a coisa muito clara para vossas excelências na votação. Mas vai vir lá uma pergunta a respeito de materialidade e autoria. Né? O que é a materialidade? Materialidade é se o crime aconteceu. Tem corpo, tem... Eu vou dizer... Me emprestem um copo limpo, por favor. Tem algum copo limpo aqui, doutor? Não, então uma garrafa aqui, ó. Não, eu vou usar essa garrafa, então. O que é a materialidade? Materialidade do crime. Eu vou deixar claro aqui para facilitar. A lei diz o seguinte, ó. É crime ou constitui infração penal jogar uma garrafa no chão de um plenário de júri. Hipoteticamente, a lei. Aí eu venho aqui, ó, joguei a garrafa. O que aconteceu? Um crime. Qual é a materialidade? A garrafa no chão. Se a garrafa tivesse aqui, não tem crime, porque a lei diz que é jogar no chão. Então, quando ela cai no chão, eu tenho a materialidade. A garrafa no chão é a materialidade. O crime de homicídio aconteceu? Sim. Teve materialidade? Lógico. A Lívia morreu, ela foi assassinada. A defesa não contesta a materialidade. Não tem como contestar. E a autoria? A autoria é imputada ao réu? Ora, me parece óbvio, né? A defesa não contesta a autoria. Quem matou a Lívia? O réu. Terceiro quesito
É um quesito genérico, ele diz, os jurados absolvem o réu. Vocês sabiam que essa pergunta vai existir para Vossa Excelência? Vai. É lógico que Vossas Excelências podem votar o que quiser. Até por clemência. Eu absolvo o réu. Por que não? Lembra que eu disse? Vossas Excelências não precisam justificar. Mas a defesa não pede absolvição. Então, os jurados absolvem o réu. Se Vossas Excelências entenderem que sim, e não precisa justificar, a consciência de Vossas Excelências é soberana. Se Vossas Excelências responderem que não, que o réu merece ser condenado, então o questionamento vai seguir. E aí nós vamos para os questionamentos que ainda serão discutidos a respeito das qualificadoras. O réu agiu com recurso. Meu tempo tá, faltam 15 minutos, né, doutor? O réu agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi até a casa da vítima, mas que não poderia prever que seria atacada. Aí Vossas Excelências vão dizer que não. Por quê? Porque não há prova nos autos. Aliás, a prova é ao contrário disso. E a pergunta continua. O réu agiu por motivo torpe, porque houve um desentendimento em relação ao pagamento pelo serviço que seria prestado? Não agiu. Por que não agiu? Porque o motivo não está claro nos autos. A acusação não conseguiu comprovar. A mesma pergunta será por motivo cruel. Quando chegar na questão da ocultação de cadáver, a quesitação volta lá do início. Materialidade primeiro. Tem materialidade da ocultação? Tem. Autoria? Foi o réu. O réu deve ser absolvido? Vossas Excelências têm a prerrogativa de dizer sim ou não. Tudo igual. Agora, quando chegar lá no crime de fraude processual, vamos falar da materialidade. A materialidade, eu não sei exatamente como o doutor Leandro irá aquisitar, se há ou não materialidade, vai colocar que sim, mas o importante é, o réu merece ser absolvido, e não vai vir assim, ó, o réu merece ser absolvido, porque no presente caso incide o princípio da consunção. Não, vai vir simplesmente, o réu merece ser absolvido, a resposta é sim. Por quê? Porque, de fato, demonstrei para Vossas Excelências, nesse presente caso, incide o princípio da consunção. E eu aqui já vou para encerrar a minha fala. Tudo que eu trouxe aqui para os senhores está baseado nas provas dos autos, segundo a lei. Não trouxe aqui nenhuma ilação do que é possível, do que acha, do que não acha. Querem condenar? É justo. Mas uma condenação na sua justa medida. Uma condenação baseada em fatos, segundo a lei e provas. Nada mais do que isso. Porque isso reflete, sim, a justiça que se espera nesse plenário. Alguém morreu e alguém deve pagar por isso. E a defesa, mas de forma nenhuma, refuta e contesta. Pelo contrário. Mas não se deixem levar pelo ódio. Sejamos conduzidos pela justiça, na sua justa medida. Eu agradeço muitíssimo a Vossas Excelências pela essa atenção que foi dispensada nesse 1h20 de fala. E posso garantir para Vossas Excelências, eu confio no julgamento de Vossas Excelências, seja ele qual for. Tá bom? Obrigado pela atenção. Excelência, era essa a fala da defesa, eu dispenso o restante final. Sim, dispenso.